O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? Respondeu João: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abre-se a nós, a partir destas leituras, a oportunidade, uma vez mais, de aprofundarmos o mistério deste tempo tão sagrado e tão doce que estamos celebrando, o tempo do Natal. O Natal não é outra coisa do que ter em nossos lábios, entendendo uma palavra, e iremos tomar esta palavra como companheira de nossa reflexão, como também uma outra, a palavra confissão. Todo aquele que confessa, diz o versículo 23 da leitura que nós acabamos de escutar, confessa o Filho, possui também o Pai. Assim como se diz João Batista, no versículo 20 do Evangelho, confessou e não negou. Entendendo aqui, confessamos através dos nossos lábios, mas antes de tudo, os nossos lábios enunciam aquilo que está dentro do nosso coração, naquele lugar onde nós estamos convencidos. Portanto, o Natal e a profundidade do mistério do Natal nos coloca na posição de quem está confessando, de quem está enunciando com os lábios aquela verdade interior, a saber, Yoshua, Deus salva, este é o nome do menino, o Senhor veio nos salvar, visitou, salvou o seu povo, tanto quanto Emmanuel, Deus está conosco, tornou-se um de nós, o Verbo se fez carne e armou a sua tenda entre nós. É por isso que estamos circulando nestes textos da Natividade. É por isso que agora iremos recorrer a João, ele teólogo de altíssima teologia. O Papa Emérito Bento XVI era um Papa joanino, de uma profundidade teológica, um homem capaz de ir à sutileza, à densidade das afirmações e do conhecimento da igreja, como antes dele, não é? Os padres da igreja que hoje celebramos, Basílio, grande articulador da fé, Gregório de Nazianzeno, grande poeta da fé, homens que foram capazes de alcançar a profundidade do mistério e assim, tendo ido diante deste mistério com o seu coração, podem confessá-la. E todos nós, assim, quando encontramos com Basílio, Gregório de Nazianzeno, quando encontramos com Bento XVI, vemos o testemunho de almas enamoradas, que transbordam na sua confissão. É, portanto, este o nosso desafio durante o tempo do Natal. Irmos recolhendo os ensinamentos, recolhendo as palavras, meditando os cânticos, indo com João Batista na esteia dos profetas que esperaram o Cristo. E assim também nós podemos uma vez mais nos encontrar com aquele que, para citar
citar novamente o Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, aquele com quem uma vez nós nos encontramos, dá à vida um sentido novo e um rumo decisivo. Ninguém que se encontra com Jesus Cristo, vê a Jesus Cristo, ouve a Jesus Cristo, permanece a mesma pessoa. Ele nos transforma profundamente e aquilo que experimentamos do Cristo nos coloca a confessá-lo, porque transborda nos lábios aquilo de que está cheio o nosso coração. Uma segunda palavra, que será nossa companheira nesta tarde, na reflexão do mistério do tempo do Natal, é a palavra. Que coisa metalinguística, não é? Porque se nós observamos bem, a primeira leitura que nós acabamos de escutar, João é insistente, ele diz: permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Assim como se diz que João Batista é a voz que veicula uma palavra que lhe antecede. Aquele que veio depois de mim, passou à minha frente, porque existia antes de mim. E o que é que existia antes de João Batista, antes de Davi, de Abraão, antes que as coisas fossem? A palavra. Enarré enrologos, começa o Evangelho de João. Enarré, no princípio, estava logos, a palavra. E nós estamos meditando o mistério do Natal, desta palavra que nós confessamos e que se tornou carne e veio habitar entre nós. E João, como é próprio das suas cartas e do seu evangelho, insiste que é preciso permanecer nesta palavra que nós confessamos. Mas antes de confessar é preciso ter encontrado esta palavra, ou melhor dizendo, é preciso ter se encontrado com ela, porque esta palavra dita em nossos lábios, a nós que emprestamos nossa voz para proclamar aquilo que acreditamos, é uma palavra que nos antecede, porque no princípio era esta palavra que veio até nós e que se utiliza de nós, que somos sua voz. E João assim se dispõe a dizer: não sou o Messias, não sou, não. É bela a cadência, se nós prestamos atenção no detalhe, lugar onde Deus mora. Não sou o Messias, não sou, não. Entendem? Não sou o Messias, uma palavra mais longa. Não sou, não. Porque é preciso que Cristo fale. Na medida em que Jesus vai aparecendo e resplandecendo como luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, a voz que anuncia Jesus Cristo tem que ir diminuindo. Porque se nós não diminuímos, o que acontece? A gente, ao invés de anunciar o Cristo, passa a anunciar a nós mesmos. E aí não permanecemos na palavra de Cristo. Não confessamos a Cristo, mas a nós mesmos. É por isso que João está refletindo, nesta primeira leitura que acabamos de escutar, que na medida em que se apresenta o Cristo, Ele que é a palavra, o Verbo eterno que veio habitar entre nós e que é confessado pela igreja ao longo dos séculos, em primeiro lugar pelos apóstolos que foram suas testemunhas, na medida em que aparece o Cristo, que é a palavra, que é a verdade, que é a luz, que é a graça, aparece o anticristo, que é a mentira, que é a treva, que é o pecado. Entende? João vai tecendo o seu evangelho e a sua leitura sempre nesse esquema de polarização. Essa é uma técnica de escrita do Midrash, que nós aprendemos quando estamos estudando teologia, de inclusão. O evangelho é sempre escrito assim, uma coisa vai incluindo a outra. É por isso que, se prestam atenção nas homilias, que permito que transbordem do meu coração, amanhã à tarde ou no terço, vão percebendo que ao tempo todo algumas coisas vão repetindo na minha homilia. Não é repetir no sentido de ficar dizendo a mesma coisa, mas é porque é recordação. A Bíblia é escrita assim, e particularmente João recolhe e unifica termos das Sagradas Escrituras e faz ecoar o seu sentido profundo. Ele está dizendo, apareceu Jesus,
Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a luz. E aí vai aparecer então sempre, lá, agora, no futuro, aqueles que roubam o lugar de Cristo e que vão trazendo a treva, a mentira, a morte, o pecado. Uma coisa está em paralelo junto com a outra. E qual é o sinal para João da presença do anticristo? Negar a Jesus Cristo. Negar a Jesus Cristo, não permanecer na palavra que escutamos desde o princípio. E, portanto, ao negar a Jesus Cristo, ao não permanecer em Jesus Cristo, nós nos afastamos da promessa, como acabamos de escutar no versículo 25. Promessa que vai nos trazer a vida eterna. Citando mais uma vez Bento XVI, em 2006 ele fez o seu testamento espiritual. E o testamento espiritual é um escrito geralmente muito simples, que os grandes homens da igreja fazem para ser comunicado após a sua morte. E Papa Bento XVI insiste no seu testamento de que a gente tem que permanecer em Jesus Cristo e que não podemos nos deixar confundir. Permanecer em Jesus Cristo, não nos deixar confundir. Era profundamente alguém joanino, e nós também temos que nos perguntar se não estamos negando a Jesus, porque ao negar Jesus Cristo, nós negamos o Pai. Nós temos que nos perguntar se de fato estamos confessando a Jesus, não como a palavra simplesmente doce em nossos lábios, mas ao permanecer nesta palavra, como lembra Tiago numa de suas cartas, nós não podemos ser ouvintes distraídos, como quem num primeiro momento escuta esta palavra e como quem se olha rapidamente no espelho, passa e se esquece. Não, é preciso permanecer, perseverar nesta palavra. Como o próprio João diz no seu evangelho, não é? Se guardardes as minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres. Quem me ama realmente guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, a Ele nós viremos e nele faremos a nossa morada. Portanto, já que celebramos há alguns dias o Natal, temos que nos perguntar se não estamos negando a Jesus Cristo. Se de fato a palavra dele permanece em nosso coração, se estamos como Nossa Senhora, na manjedoura, no presépio, meditando, guardando a palavra de Cristo, nos deliciando por esta palavra que nos guarda, como diz São Bernardo de Claraval. Guarda a palavra, que ela entre em sua alma, que ela penetre os seus sentimentos, busca noite e dia a luz do amor de Deus. Porque se guardares a palavra te guardará. Se você, meu irmão e minha irmã, está se sentindo dissipar, perder as forças, experimenta aflições sem sentido, é preciso se perguntar se você, se eu, se nós estamos nos deixando guardar pela palavra. Se estamos confessando a Jesus Cristo ou a nós mesmos e ao anticristo. Quero terminar esta reflexão com um olhar ainda mais aprofundado sobre este mistério que estamos celebrando. Natal, Yeshua, Deus salva, Deus conosco, e conseguindo entender nesta primeira leitura, assim como está também de um modo discreto, não podemos aprofundar por conta do tempo, no Salmo e no Evangelho. Como a primeira leitura, de modo especial, dá testemunho de um Deus que vai se revelando pouco a pouco. Deus, Pai, a origem da divindade, de onde todos nós partimos, Ele é o princípio imprincipiado, não é? Nele todas as coisas começam, inclusive aquele que não tem começo nem fim, é gerado em toda a eternidade no seio de Deus Pai, Jesus Cristo. Portanto, o Cristo é Ele mesmo, esta palavra que o Pai comunica. Este sopro de vida que lá no livro do Gênesis vai recriando todas as coisas e a respeito do qual nós refletimos nos Salmos. Enviai, Senhor, este sopro e todas as coisas são renovadas. Cristo é, portanto, esta palavra de Deus comunicada desde toda a eternidade. Mas o Cristo, após a sua ascensão, Ele disse: vou, mas não vos deixarei sós. Eu comunicarei o Espírito Santo. Ele vos ensinará e vos recordará tudo aquilo que vos tenho dito. É por isso que nessa primeira leitura que nós escutamos,
que fala das missões trinitárias, porque juntinho com o Pai está o Filho consubstancial ao Pai, gerado, não criado, em quem o Pai faz todas as coisas, em quem o Pai nos escolheu, como lembra a carta de São Paulo aos Efésios, antes de o mundo ser criado, como lembra também a carta aos Colossenses no seu início. O Pai gera o Filho, e nós temos que permanecer nesta palavra, que é o próprio Filho, para que recebamos a vida eterna. E assim se diz na leitura que nós escutamos, versículo 27. Nós recebemos uma unção. A unção que ensina tudo. Mais uma vez aqui um paralelo. Vai lá, João 14. O Espírito vos ensinará, vos recordará tudo aquilo que vos tenho dito. É o Espírito Santo que vai nos ajudando a viver de modo verdadeiro, não mentiroso. A mentira, a treva, o pecado, o desamor, o ódio, é a coisa do anticristo. A verdade, a luz, a graça, o amor nos foram entregues por Jesus Cristo. E nele nós somos confirmados numa unção para permanecer em Jesus. Lembrando-nos aqui e agora daquilo que diz o mesmo apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Nós somos guardados pelo Espírito Santo, até que chegará o momento pleno e definitivo em que Ele nos resgatará. Permaneçamos nesta fé, irmãos e irmãs. Esta palavra dentro de nosso coração possa nos alimentar, nos proteger ao longo de todo o dia, porque nós já estamos guardados pelo Espírito Santo, que é a comunicação perfeita do Pai a nós. E de modo pleno e definitivo, nós seremos resgatados no último dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossas preces.